Via Justiça está de volta, entrevistando hoje o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Sérgio Rezende, que faz uma análise sobre o Pacto Republicano e sobre a própria justiça brasileira. Desembargador, toda pesquisa de opinião que se faz no Brasil a respeito do funcionamento do Poder Judiciário aponta duas coisas: lentidão e uma certa sensação de impunidade, né? Verdade. A população acha que a justiça não funciona. O senhor tem explicações para um tipo de... A lentidão parece que é realmente... Isso é crônica, né? Crônica. É tradicional, cultural até. E essa sensação de impunidade, que as pessoas não vão presas, não pagam as penas? Exatamente em função da nossa própria estrutura. Eu me lembro quando eu entrei na magistratura, para você ter uma ideia, a pessoa quando cometia um crime doloso contra a vida, a prisão preventiva dela era obrigatória. O juiz tinha que decretar preventivo. Depois, certo tempo, surgiu uma lei chamada Fleury, um delegado que havia em São Paulo, que revogou, facilitou as coisas. Mas ainda assim, quando a pessoa cometia um crime doloso, ela não era necessariamente presa. Mas quando o juiz o mandava a júri, chamava decisão de pronúncia, ele era obrigado a prendê-lo. Depois disseram que não. Finalmente, quando a pessoa era julgada no tribunal do júri e condenada, e não por unanimidade, ele teria que aguardar preso também o recurso da apelação, recurso da acusação. Da acusação. Isso tudo acabou. Quer dizer, então, não estou dizendo que isso deva voltar, talvez os tempos de hoje não permitem mais. Ou seja, o que prevalece agora é que prisão só após transitado em julgado. E aí vem aquela pergunta: com essa quantidade de recursos que existem, com os tribunais superiores conhecendo de tudo, inclusive em matéria de fato que não deveria acontecer, se você tem um bom advogado, e além dos recursos previstos nos códigos processuais, existem os recursos criados nos regimentos internos dos tribunais, e são recursos, um bom advogado, ele consegue evitar o trânsito em julgado. E os tribunais não têm como reagir a isso? Nós teríamos que modificar primeiro essa quantidade de recursos. Segundo, dá mais credibilidade às decisões dos tribunais estaduais e do tribunal do júri. Vamos ficar no caso do crime doloso contra a vida. Dá mais credibilidade. Porque nós estamos argumentando com exceção, fica parecendo que todo mundo cometeu o crime. Todo mundo que vai a júri é inocente. Nós temos que partir do pressuposto ao contrário. Pessoa que vai a júri é porque cometeu alguma infração, o que é numa proporção de 100, 2% de pessoas é que vai a júri. Pois é, o senhor disse que... pessoas que vão a júri. Um bom advogado, ele vai ter possibilidade de recursos, embargos, recursos especiais, etc. E aí causa na população essa sensação de impunidade. Sim. Porque a pessoa comete um crime, mas para que isso ocorra, a imprensa noticia. Para que isso ocorra, não tem que haver uma espécie de cumplicidade, conivência dos tribunais na avaliação do senhor, não? Não é sobre esse ângulo. São exatamente a falta de vivência no dia a dia. São pessoas altamente eruditas, não discuto isso, mas são pessoas que não vivem o dia a dia, que não participaram do dia a dia, do que é ser juiz, do que é ser promotor, do que é conviver com a população. Sim. E às vezes, agora o Supremo, né, uma decisão altamente polêmica, dizendo que a pessoa só pode ser presa provisoriamente, né, só pode ser presa depois de definitivamente julgada. E isso, num primeiro momento, é interessante, porque todo mundo é inocente até prova em sentido contrário. Mas isso é bom se nós tivéssemos um sistema recursal condizente com essa postura. É a mesma coisa como o do Raimundo do Cândido quer que se exija a municipalização da justiça. Se houvesse criações de municípios condizentes com a lei, nós poderíamos até pensar em fazer uma justiça municipal. É uma forma. Se nós tivéssemos um sistema recursal rígido, que pudesse ser usado só em casos necessários, aí poder-se-ia adotar essa tese do Supremo. Mas com essa facilidade de recursos e com essa infinidade de possibilidades que há, Perfeito. Você permitir que a pessoa só possa ser presa depois de transitar em julgado
é uma coisa, aí sim, aí cria a sensação de impunidade. E quem sofre com isso somos nós, juízes. Em Minas, o Tribunal de Justiça tem tomado algumas iniciativas para tornar mais ágil o cumprimento de pena, esse tipo? Não, bom, aí é um outro aspecto, sim. Hoje, por exemplo, à tarde, nós vamos implantar o alvará eletrônico de soltura para todas as varas da capital. Segunda-feira, quando eu digo nós, é em parceria, evidentemente, com o Dr. Maurício Campos, com a Polícia Civil, com a Secretaria de Defesa. Ou seja, Poder Judiciário e Executivo trabalhando juntos. É uma parceria que tem dado certo. E segunda-feira estaremos em Uberaba e Uberlândia implantando o alvará judicial também nessas duas cidades. E o doutor Maurício está com a intenção, e juntamente com a presidência do tribunal, de nós expandirmos esse alvará judicial para toda Minas Gerais, na medida do possível. Que é como nós conversando aqui em off, a informatização, ela ajudará muito a justiça. É um processo caro, que no primeiro momento representa uma despesa muito grande, mas que a posteriori irá causar grandes benefícios. Inclusive para acabar com a tentativa de acabar com a morosidade. Doutor Sérgio, para a gente encerrar então, pelo que eu estou observando do senhor, o tal pacto republicano, ele tem que acontecer na prática, no dia a dia, na parceria entre os poderes? Exatamente. Eu tenho a impressão que o pacto republicano deveria começar muito mais nos outros dois poderes do que na justiça. Se a República funcionar bem, não precisa de pacto? Não precisa. Pacto. O pacto já é natural, né? É cada poder fazer o que lhe compete. E não precisa de modificar as leis. As nossas leis são boas, sempre foram boas. Sempre foram boas. Essa nossa tendência de fazer leis e mais leis e mais leis só serve para dificultar, inclusive o entendimento e possibilitar recursos. Porque uma questão que estava solidificada é sempre motivo de uma nova mentalidade, de uma nova modificação, de novas manifestações a respeito. Não haveria necessidade de nada disso se nós preocupássemos efetivamente em olhar para o cidadão, que é o destinatário da justiça, e não essas perfumarias que estão por aí. Desembargador Sérgio Rezende, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Justiça, por essa entrevista. Eu que agradeço essa oportunidade. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3453 ou pelos nossos dois endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.